Olá, Gi, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade no dia de hoje, já agradecendo por esse dia. Bom dia, meninas. Vamos dar continuidade. Hoje falei um pouquinho sobre cor, não vou introduzir tanto o que a cor age, né, nas emoções, mas vou falar a cor dos olhos, como é. Então vamos falar um pouquinho mais e vamos estar virando a chave, vamos virar mais alguns entendimentos aí. Sejam bem-vindas, meninas. Aqui nós temos um tempinho, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Bom dia! Agora é uma estação do inverno, a estação do inverno, um pouco quem está em casa está mais dentro dessa estação, vai querer ficar um pouquinho mais na cama, vai ter mais preguicinha para sair. Isso é interessante, né, do que a gente vem falando, então é bem interessante o que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, tá tudo ok aí, meninas, que estão... Sabe quantas ferramentas eu tive de marketing investida para gerar mais resultados? Vamos falar sobre os olhos. Bom dia. E aí, meninas? Vamos começar falando um pouquinho. Hoje deu um atrasinho na live, então as pessoas também já estão acostumadas que é 9h01 e hoje eu entrei às 9h05. Então isso faz uma diferença também, mas como eu falei aqui, que aqui eu vou trazendo informação sobre o que é as emoções, o que traz isso na make, ou quando fazemos procedimentos estéticos, ou por que fazemos, né? Por que vamos procurar isso? E hoje é uma febre tão grande de mostrar uma imagem perfeita, né? E todo mundo buscando muito isso, né? Pode perceber que eu acho que nunca no mercado foi tão falado, tão investido nessa área de mudança, né? As pessoas passarem por uma mudança mesmo, né? Passamos agora, né? Vamos dizer, 2 anos, estamos saindo da pandemia, então isso também mexeu muito na parte emocional de muitas pessoas. Muitas pessoas que viam, né, a vida de uma forma, passou a ver totalmente diferente. Muitos porque passaram por uma perda, né, muito grande e, né, sem esperar, né, que ninguém esperava por isso. E vamos dizer, mas já estava sendo anunciado que algo ia acontecer, né? Então isso é o que a gente tem que ir pensando sobre quem somos, qual a imagem que temos, o porquê que fazemos, né? Qual é a nossa forma. E uma coisa que é bem interessante de falar um pouquinho com vocês sobre o que né, o que mexeu com essa estrutura, né, de imagem, por que a maioria nem olhava para esse campo, hoje olha um pouco mais. Eu falo que muita gente, né, nunca se percebeu e foi começar a se perceber um pouco mais quando aconteceu tudo isso da pandemia, que teve uma hora que teve que se parar e prestar atenção em quem era, né? Então, eu falo, tem muita coisa que influenciou? Sim, influenciou. Porque quando falamos dessa parte emocional e o que nós vemos é o que realmente somos. Então, muitas pessoas tiveram que voltar para o seu habitat, se fechar dentro de um espaço, né? E esse fechar dentro de um espaço também mexeu muito, muito, muito com muitas pessoas na área emocional, porque não estava pronto, não pensava dessa forma. Vamos pensar de uma forma que eu falo que eu tenho muita cliente que
é na área da educação, né? E a educação, principalmente, foi uma mudança muito grande na profissão, no ofício, né? Que teve que reformular muito rápido, todo mundo que não sabia teve que aprender, teve que ir para a mídia, teve que dar aula online, coisas que não tinha esse hábito. Então, para vocês entenderem, a própria internet, ela nos puxa, ela traz para perto, né? E ela faz com que isso comece a ter uma comunicação. Então, muitas pessoas não saíam de casa, mas tinham contato direto com as pessoas o fator da internet, né? O fator é igual a televisão, vamos pensar assim. É a mesma coisa você estar perto de uma pessoa e ter um vidro separando você. Então, a gente vê a pessoa, até sabe o que ela está fazendo, mas não consegue se conectar na energia da pessoa. E isso é um fator que também veio uma dificuldade muito grande pós essa parte do Covid, né? Então, e o que vem acontecendo, né, com toda essa mudança que nós estamos passando agora? É entender quem somos, para quê e por que estamos fazendo. Então, assim, gente, quando falo da emoção, eu falo que é muito louco que nunca houve tanta gente com depressão, tanta gente com síndrome do pânico, tanta gente com distorcia. Ó, a pessoa fala assim, o que é distorcer a imagem, né? É a pessoa ver uma coisa e não se conectar com aquilo. Como eu venho falando sobre os olhos, e os olhos é onde colocamos ele, é onde muitas vezes nós atraímos aquilo para o nosso cérebro e para a nossa vida, né? Então, bom dia, gente. A Dani tá aí, a Evelyn, a Jéssica, né, entrou, Maiara, sejam bem-vindas aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. E posso falar para vocês, menina, vocês estão de parabéns, tá? Estão de parabéns mesmo, porque hoje, cada pessoa que para um pouquinho do seu tempo para prestar atenção e ouvir um pouquinho mais sobre essa identidade dela, sobre o que ela está se formando, o que está acontecendo com ela, gente, isso já é um ganho para vocês. Posso garantir para vocês que dentro da vida de vocês já vai ter um parar e um olhar melhor. Como ontem eu saí daqui falando para vocês não se esquecer de olhar no espelho. Entender sobre isso, né? E eu falo que, olha, gente, isso é tão sério quando falamos da área dos olhos, e não foi um dia ou dois de estudo, né? Primeiro, quando eu fui aprender só o visagismo na maquiagem, era super prático. Posso falar para vocês que era linhas, formas, e a gente já fazia um pouquinho, marcava o rosto e aquilo ali te dava uma nova expressão. Só que aquilo ali a pessoa só expressava para aquele momento. É todo o tempo que eu quero falar com vocês, é isso. E eu quis saber além daquele dia, além do que passava. Não sei se vocês conseguem entender. Vamos pensar assim sobre um filme, né? A Cinderela, vamos pensar assim. Aqui também nós vamos falar muito sobre isso, personagens, o porquê desse personagem, por que se muda na imagem, nos desenhinhos mesmo. Cinderela, quando era ali ainda, né, morando com a madrasta, ela tinha uma performance, ela tinha uma fisionomia, ela tinha uma forma de usar o cabelo, e a cor também era menos reluzente. Olha para vocês entenderem, era um amarelo mais quente. E quando ela foi para ser a Cinderela mesmo, automaticamente essa imagem mudou tudo, gente. Prestem atenção, o cabelo dela ficou mais claro, as roupas dela muito mais com volume, mais curva. Por quê? Porque realmente era o que ela precisava expressar. É sair de um estado e ir para o outro. Então, nós também passamos muito por isso. E o que acontece quando fala sobre elas, né? Eu falo que eu sempre queria saber o que acontecia após ela. Né? Ai, tá bom, e foram felizes para sempre. Eu falo sempre até quando? Isso eu tô falando de você, gente, eu lá atrás, criança. E ali eu já ficava imaginando e contando e criando uma nova história ali para aqueles personagens. Então, eu creio que isso já vinha da forma de ver, né? Isso é certeza, porque a gente esse campo é o campo imaginário, é o campo que te traz para o lado lúdico, é o campo que te leva a entender um pouco mais dos mistérios, do que o cérebro não tem conexão no consciente, né? Muito mais do inconsciente. Então, você se adequa muito a um desenho, a um filme, a um personagem. E por que nós passamos por isso?
porque os nossos olhos é o que se conectam com aquela imagem. Então, isso eu tô falando na parte de mídia, gente, porque mesmo com esse vidro, com essa energia que eu tô falando, que é a linha do algoritmo, né? Porque nós temos algumas cores que é primárias, e as cores primárias, ela tem uma grande influência na nossa pele, no nosso cabelo, na cor dos nossos olhos, é onde mais ela tem atuação. É raro, né, a gente vai falar, tem uma mixigenação na pele, mas a gente fala que tem um sentido para isso, tá? Cada cor mesmo que pega é as 3 cores primárias, e ali tem aquelas misturas, e dentro dessas cores primárias é o que acontece com tom de pele, com tom de cabelo. E vocês vão percebendo que a cor em tudo em nós. A cor, não é, eu não tô falando de uma cor estética que a gente pode ser colocada, mas a cor que nasce mesmo, né? Eu falo aqui, a gente vê cabelinhos que é tão interessante que a criança já nasce, uns nascem carequinha, outros nascem com um pouquinho de cabelo, outros nascem já com o cabelo clarinho, 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 vai amadurecendo, aquele cabelo vai mudando de cor. Por que que isso acontece conosco? Nós passamos de estação, será? Então, gente, é tão interessante quando começamos a entrar nesse mundo, e esse mundo, ele cabe dentro desse lúdico. É isso que eu quero que vocês entendam, porque é a hora que a gente pode usar essa fantasia, é a hora que a gente pode se transformar, é a hora que a gente pode usar essas máscaras beneficiando-nos. Porque assim, toda vez que nós pensamos em alguma mudança, eu já falei pra você, no dia é pensamento na emoção, porque o modo de agir e o modo de agir e ritmo tem totalmente a ver com a minha área emocional. Então, como eu vou agir naquele momento tem a ver com como eu vejo. Então, quando eu falo da cor dos olhos, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Tem umas pessoas que têm os olhos mais castanhos. O que que isso fala? Qual é a influência da cor do castanho? Eu falo que a influência da cor, né, do olho, por exemplo, igual o preto. Quem tem olhos pretos, vamos começar pelo lado, né, do primário aí. Os olhos pretos, o que que isso influencia? Uma pessoa que tem os olhos bem pretos, a cor do olho mesmo, tá, meninas? O que que acontece? Tanto que eu falei pra vocês, se fazerem a maquiagem aqui, ou usava muito em cima, os egípcios já usavam, tanto homem quanto mulher, por quê? Eles estavam de força. Então, o que que o preto representa? O preto, automaticamente, é uma emoção com mais liderança nesse sentido. A pessoa é muito mais líder sobre o que ela está sentindo. Ela tem muito mais imposição, ela é muito mais... Como que eu posso dizer? Ela tem um empoderamento dentro desse fator da emoção, né? Que a gente tá falando a parte dos olhos aqui, essa área do olho, né? Vamos dizer que é especificamente do olho, é uma pessoa que ela é mais atuante, é uma pessoa mais líder, mais imposicionada, ela vai ter muito relacionamento, porque eu quero que vocês entendam que a linha do outono, que é o que eu falo, né, a linha do colérico. O colérico, todo mundo coloca ele como um explosivo, né, muito bravo, porque fala cóleras. Então a gente vai imaginando um pouquinho só sobre esse lado de braveza, a gente já coloca que eles são todos do lado do mal. E não é verdade. É porque fala das nossas vísceras e automaticamente a gente pensa nisso, né? Mas entende-se que ele é mais atuante, ele também pode ser um pouco mais amargo. Não posso falar para vocês que não seja, mas nós temos tudo isso em todas. E para vocês entenderem mais do que eu tô falando sobre as 4 estações, que a gente vai entrar no fator de estar explicando isso. Gente, eu falo para vocês, se inscreva no canal, vocês vão entender o canal do YouTube. Por quê? Porque lá tá a parte técnica, tá? Aqui eu estou falando uma parte mais emotiva, o que que age sobre isso na emoção, mas lá é sobre como mudar, como entender um pouco mais que os 4 temperamentos têm influência sobre nós, tá? Então, quando falamos dessa cor dos olhos, tem isso nesse sentido. E, gente, é tão interessante que eu vou trazendo algumas fotos para vocês daqui, para vocês verem. Ainda não consigo colocar aqui, como eu falei para vocês. Tenho dificuldade. Estamos aprendendo, tá? Mas é muito complicado e na hora de estar fazendo eu tenho muito... Vai cair e daí vai dar um probleminha. Mas só para vocês entenderem que quando eu coloco, eu tenho os olhos pretos. A pessoa fala assim, nossa, meu bebê nasceu com os olhos pretinhos. O que que vai refletir sobre o sentimento dele? É uma criança que ela é mais... ela tem mais poder sobre isso, ela é líder, ela vai comandar um pouco mais essa emoção. E não quer dizer... Gente, vai ter pessoas muito que procuram ela, entende? Às vezes só a cor dos olhos tem uma influência? Tem. A cor dos olhos tem muita influência sobre o sentido.
pouquinho de água pra mim, pedindo aqui, ó, gente, desculpa aí, tá? Mas assim, isso é uma grande influência mesmo nos olhos. E os olhos pretos, vamos pensar, ele traz linhas de força, de atuação e de empoderamento. A cor dos olhos do castanho, o que é o castanho, né? E aí nós temos o castanho mais escuro, o castanho médio e o castanho claro. Cada castanho tem uma influência, porque ele tem a influência do preto, gente, mas também, desculpa, do vermelho junto. Então, quando eu falo que o preto, ele traz uma linha do colérico, eu também tenho uma outra cor que representa muito o outono, que é o vermelho, né? E depende do pigmento do vermelho, ele vai para cada estação. Então, se eu tenho vermelho no castanho, mas se é um castanho escuro, então entenda que eu tenho mais influência no outono. Eu tenho mais posicionamento mesmo no outono, mesmo sendo uns olhos castanho escuro. E um castanho médio? O castanho médio, ele tem a mesma medida do vermelho e a mesma medida do azul, só para vocês entenderem. Porque quando eu falo do preto, gente, em todo tempo que eu falo preto, o preto ele tem uma referência com a cor azul. Tudo que a gente pensa, sabe? Por isso que quando eu falei para vocês que trabalhar com cor, mexe um pouquinho mais, porque trabalha na parte de colorimetria. É você entender um pouquinho mais de cada cor. E o que cada um tem realmente o pigmento puro. E o pigmento puro do preto é o azul. Tanto que as pessoas que gostam de cabelo preto, para vocês lembrarem, tem pessoas que gostam muito, eu quero preto azulado. Por quê? Ela tem mais intensividade. Quanto mais preto, mais azulado fica. Só para vocês entenderem. Então, quando eu tô nessa influência, que eu tenho preto e depois eu venho pro castanho, que é o vermelho já nessa intuição, então é uma mistura. Vermelho e o preto, o que ele dá? O castanho médio. É aquela pessoa que ela tem muita atuação, ela é muito de impor, mas ela também é um pouco mais explosiva. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Ela tem um sentimento explosivo. É aquela que realmente tá indo tudo bem, daqui a pouco, pum, falou uma palavra que aquilo mexeu no cérebro dela. Porque eu quero que vocês entendam. A gente vai guardando as emoções, tudo numa gavetinha. Quando eu preciso, automaticamente, mesmo estando no meu inconsciente, né? E aí é uma pessoa que ela tem mais imposição, ela é mais, eu vou falar que ela estoura mais no momento, entende? Ela vai pra cima, que ela busca muito isso na emoção e ela é muito intensa na emoção, tá? Ela tem uma parte que ela é muito intensa mesmo no sentir aquilo. Então isso é uma pessoa que tem os olhos castanho médio e que tem o castanho mais claro. O castanho mais claro, ele já vai saindo do preto, tá? Ele vai saindo da cor do preto e indo mais pro vermelho. Então ele tem um vermelho que também se mistura um pouquinho com o amarelo. Então por isso que traz essa pigmento. Gente, tudo isso é pigmentação. Não tem como. Como eu falei ontem, as pessoas podem usar lente para mudar a cor dos olhos? Pode usar lente para mudar a cor dos olhos. Mas ela vai tá influenciando essa emoção quando ela faz isso. É no sentir mesmo, é esse sentido, né? Então quando coloca os olhos dela é mais aquele... Tanto que a pessoa fala assim, nossa... Desculpa, gente. É um castanho cor de mel. Não, é um castanho mais indo pro esverdeado. Não, é um castanho mais acinzentado. Então, só para vocês entenderem que a cor dos olhos, cada estação aí que eu tô falando para vocês tem uma influência. Então, se eu tenho um castanho claro que vai mais pro amarelo, é uma pessoa mais impulsiva no sentimento, na coisa de sentir mesmo, gente. É de representar esse sentimento. É mais exposta a isso, tá? Quando eu coloco um castanho mais indo pro mel, eu falo pra você que é muito interessante. Esses olhos, né, que tem muito amarelo, mais mesmo pra essa pigmentação, tanto que aqueles olhos que muita gente coloca, quem tem os olhos muito escuros sempre vai escolher, não vai sair do escuro para ir pro azul, mas ele vai pedir um castanho mais da cor do mel. E como que é? Vamos pensar que tudo tem a ver com a natureza. Não sei se vocês lembram que eu tô vindo falando sobre isso, mas o mel, vamos pensar na abelha. A abelha, tanto ela produz o mel que é doce, mas ela também dá uma ferroada que dói. É esse sentimento que nós estamos falando, é com esse tipo de sentimento que eu estou lidando quando eu tenho os olhos desse tom. E Adriana, e aí? Mas como que... É uma coisa que vocês podem perceber, gente. A pessoa, no mesmo tempo que ela é muito doce, ela é muito
impossível. Ela pode te dar uma picada ali do nada e você fala, nossa, nem esperava por isso. Mas você vai entender que o sentimento dela é o que ela expressa. Então, ela vai expressar muito isso nesse sentido. E aí, tudo isso quem criou não foi nós, né? Vamos pensar que foi o Criador? E aí, vamos entender sobre os olhos claros, né? Quando a gente está indo para os olhos claros. Então, eu falei até o castanho, que é nesse sentido. Daí nós temos olhos verde, mas tem o verde que é mais cor, né? Vamos pensar que tem aquele verde que tem um sentido do cinza. Tem o olho até do bebê quando nasce, que parece o gatinho, né? Gente, eu não tô prestando muita atenção, não sei se vocês estão respondendo isso, né? Mas já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cabelo aí, viu, Evelyn? Também vamos explicar um pouquinho nisso no tom dos cabelos e na altura que isso reflete perto dos olhos. Então, os olhos claros, que nós estamos indo para os olhos verdes, que tem aquela cor mais acinzentada, nós vamos imaginar mesmo essa pessoa que vem num temperamento mais do cinza, que ela vem entrando aí no sentimento mesmo, mais frágil. Lembra que eu falei para vocês que o cinza, ele tem um empoderamento, tá? Tem, mas ele tem uma... ao mesmo tempo, ele vai pro inverno. Então, ele é muito de estar junto, é muito no sentimento de ter alguém para proteger, para cuidar. É uma pessoa que se torna mais frágil em alguns sentidos. Por quê? Ele tem muito isso, mas ao mesmo tempo ele põe muito sentimento de força, então você muitas vezes fica meio perdido, né? Porque ele traz isso, é muito louco quando a gente vai entendendo sobre o sentimento e a cor dos olhos. Isso tudo, gente, eu falo que, por isso que a consultoria ela é muito colocada, porque é todo um estudo, não dá pra me chegar e basear só numa coisa. Ah, isso eu tô falando do sentido da pessoa, tá? É quando põe a cor dos olhos, é o sentido. Então, e esse verde mais cinzentado é uma pessoa mais verdadeira. Isso que eu quero que vocês entendam. Ela vai passar muito o que ela sente, ela é muito aberta no sentimento e ela é muito de se impor dentro desse sentimento para não perder. Então vocês entendem que ela tem um fator de ser aceita. Então tem todos os fatores aí desses olhos mais acinzentados que tem um grande... É um gatinho mesmo. A gente fala que tem esse fator mesmo muito próximo desse bichinho. E uma coisa que eu falo, nesse sentido, eles têm um fator mais da cor da pedra, né? Mais acinzentado que você pensa, sabe? A cor da água e tudo que tem em nós, gente, tem na natureza. Nunca se esqueçam, prestem atenção na natureza que vocês vão ter uma conexão muito forte com vocês. E aonde que você tem mais a proximidade, lembra onde você se une, onde você se ajunta. Então, quem tem os olhos mais nesse tom é uma pessoa que gosta muito mais de um fator de água. E aí a gente vai falando sobre cor mesmo, tá? Vamos pensar sobre isso, sobre o mar, que a cor da água, ela é mais clarinha, mas ela tem aquela cor acinzentada, é por causa da areia. E na cachoeira, é por causa das pedras. Então você vai entendendo que esse tom é um tom que tem a ver com a cor dos nossos olhos, se mistura muito dentro desse sentido. E quem tem os olhos mais pro claro, que não é um verde acinzentado, é aquele cor que chama mais atenção. Então o verde, gente, a gente fala que ele ainda tem uma linha maior de força, tá? Porque ele tem uma área que tem um poder muito grande sobre o oxigenar, o respirar. Então, e o que acontece? No sentimento, ele é isso. Ele tem um sentimento que ele traz esse oxigênio. Ele trabalha com isso. Ele precisa ter pessoas com fluido melhor para ele até se sentir bem, né? Esses são os olhos mais do verde mais claro. E eles têm um empoderamento também. Então, só para vocês entenderem, vamos pensar aqui no sentimento. E falar de cor tem muito empoderamento quando a gente entende. Vamos pensar no incrível Hulk, o personagem do Hulk. Como eu falei já da Cinderela, eu vou falar do Hulk. Vamos imaginar quem que era ele antes de se tornar o Hulk. Ele é um cara que ele é cientista, ele é inteligentíssimo, ele é total mental. Então, quem tem esse fator dos olhos mais verde mesmo, entenda que automaticamente no sentimento dele, ele busca mais conhecimento. Ele é mais científico, ele é mais... Como
como que eu falo? Tem uma pitada a mais daqueles nerd. Vamos pensar que ele tem esse fator muito claro para buscar isso. Então você fala, nossa, perguntei, a pessoa já tem a resposta. Por quê? Ele é muito mental. Ele busca essa informação com mais atuação. Isso é muito interessante. Só que o Hulk também tem um fator. Vamos pensar. Quando ele precisa, quando ele é atacado, quando ele é desafiado, quando ele precisa chegar diante de uma pessoa e brigar, ele se torna um incrível Hulk. Ele tem uma força que ele esquece da parte do cinza. Ele se torna um monstro mesmo, né? Mas é do bem. Vamos pensar que até isso o Hulk tem de legal, porque ele nem maltrata por mal, mas ele tem esse empoderamento. Olha que doido. Então, quando nós entendemos um pouquinho mais essa cor, a gente vai entender que o sentimento dessa pessoa é assim. É muito legal, é muito inteligente, muito nerd, mas da noite, mexe com ela, que da hora ela se torna uma força, no sentimento, principalmente para proteger os dela. Então ele é muito mais nessa linha de afinco mesmo de estar com a pessoa. E aí, quando eu falo dos olhos azuis, né, que nós falamos que o azul igual o mar, o azul da piscina, ai que cor maravilhoso, o azul que lembra o céu. Gente, é tão doido quando a gente entra no céu, olha pra você ver, é o que tá acima, é o que tá acima da minha cabeça, é o azul, ele tá realmente, tem toda uma conexão muito clara com a linha do cérebro. Então, esse azul mais, né, que a gente fala celeste, que é aquele natureza, ele tem uma intuição, igual na mesma linha do preto lá que eu comecei, que tem um pigmento, mas qual que é a cor que ele tem? É uma cor mais sensível. Ele vai totalmente para uma autoridade do verão, do melancólico. Então, ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele é muito sensível. Tanto que as pessoas que têm a cor desses olhos, ela tem mais sensibilidade nos olhos, né? Ela tem muita dificuldade com as coisas claras. E isso, gente, olha, é tão louco que vocês vão entender nas pessoas que têm a pele mais clarinha, ela tem mais dificuldade. Por exemplo, nós temos aqui, acho que é no Brasil, se eu não me engano, no Maranhão, tem uma cidade lá que a maioria das crianças que nascem com albinas, né? E ela tem uma pele muito sensível, os olhos muito clarinho. E quase todas elas perdem a visão com o tempo. E lá, por ser uma cidade que traz muita claridade, eles têm muita dificuldade. Então, a maioria das vezes, eles precisam, né, para aqueles tampão ou precisa de coisas para pôr nos olhos para proteger esses olhos, de tão sensíveis que se tornam. E é pessoas que elas não querem dizer que elas não são fortes, gente, mas elas são mais sensíveis. E o melancólico, eu falo que ele tem um fator no sentido da cor também, que é mais sensível. Ele tem uma força de uma linha, mas ao mesmo tempo ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, como que podemos pensar nessas pessoas? Essas pessoas, ao mesmo tempo que elas se colocam forte para se defender. Então, o sentimento dela, tá? Mas eu vou te contar, elas são mais frias, tá? Em falar de sentidos. E quando elas sentem, por isso que até os olhos claros, muitas pessoas se impõem, né? Vamos falar em alguns filmes aí de serial killers, pode perceber que os caras são com os olhos bem clarinhos, que as pessoas se escolhem mais por isso. Você fala, nossa, mas que louco, então quer dizer que todas as pessoas que têm os olhos claros têm um risco? Então, elas têm mais facilidade de cobrir uma coisa, elas têm mais facilidade por ter isso, então as pessoas olham e vêm por esse lado frágil, mas no fundo elas estão buscando força até para se defender. Então aí que a gente tem que tomar um pouquinho entender um pouquinho disso. E gente, os olhos refletem total a natureza, tudo que é de cor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, até sair um pouquinho para vocês olharem, não sei se vocês conseguem refletir, tá? Isso é o nosso estudo aqui, tá dando uma reflete no highlight, mas dá para vocês olharem, né? Comente aí, gente, falem, tá todo mundo muito quietinho hoje, é porque eu trouxe a cor, daí tá todo mundo aí na pegada, tanto que aqui nós temos o preto, que mostra o cavalo, que traz totalmente uma linha de força, de trabalho, de imposição, o cavalo, desde quando o cavalo lá atrás já veio com isso, né? A gente já tem essa linha de força, qualquer pessoa, tanto que a gente fala que até as pessoas que escolhem por esse bicho, por esse animal, ela já tem uma linha muito forte nessa liderança. Você já pode
vamos dizer, grandes empresas aí, entrega na mão deles e vão falar, ai, donos de aras, então tem um resultado muito grande, sim, por certeza. Se ele tem um aras é porque ele é total líder, ele super se conecta com a energia do cavalo e ele se dá muito bem com isso. Então, todas as coisas que nós gostamos, que nossos olhos alcançam no sentir, eu gosto, é porque eu quero trazer para perto, é que tem aquilo dentro de mim e é o que eu mais me conecto com aquilo, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que os arquétipos tem muito a ver uma coisa com a outra. Então, é uma coisa muito intensa da gente ir trabalhando. Então, e aí o castanho, né? Quando eu falo sobre isso, você pode tirar, você pode pensar, você tira a casquinha da castanha, automaticamente ela é escura, ela protege aquilo, você pode perceber, e dentro é uma coisa muito sutil, que é branquinho, né? Então ele reserva um grande potencial de óleo ali. Então ele é um guardador de emoções. Então vamos pensar assim, as pessoas do castanho, ela tem todas as linhas da força e tem essa imposição de mostrar, de ter uma casca, de ser uma coisa que, ó, pode bater que segura. Então tem esse fator aí no castanho, tá? Os olhos no sentido, tá, gente? Só tô falando de sentido. E aí, quando eu mostro essa imagem aqui pra vocês, não sei se eu vou pegar bem a conexão, para vocês olharem, ó, os olhos, cor de mel, automaticamente se conecta com a abelha, e esse olho que tem um pigmento azulado, mas também esverdeado, é uma mistura muito linda, gente, é uma linha total de força. E esse daqui, só para virar o rosto um pouquinho e vocês entenderem, aqui eu estou falando, a pessoa que se conecta com o céu e com o mar, esse azul, e a sensibilidade que traz, tá? E a força ao mesmo tempo. Adriana, tá? E você que é tão profissional e trabalha no ofício de cabeleireira, não, o que isso influencia em mim, no meu cabelo? Então, gente, quando eu falo sobre o cabelo, que eu trago ele numa proporção ou curto, né? E se vocês tiverem pergunta aí, é verdade. Tem uma pergunta aqui? Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, qualquer pergunta aqui. Excelente, Dri, não estou vendo. E quando temos olhos verdes e em determinados momentos fica azul, que é o meu caso, é o Marlon. Ah, então, é muito da sua temperança, Marlon, né? Isso vai muito do que a gente tá... É no momento do que você está expressando. Vamos pensar, a mesma linha que você tem de força, que eu falei que é tudo isso, do verde, que traz esse sentido de mental, de inteligência, de imposição, sentido, tá? Eu vou falar principalmente, é o que busca muito isso e gosta daquilo, é um nerd ao mesmo tempo de inteligência, mas também tem uma fragilidade sobre os olhos. E nisso pode esconder um pouco essa emoção, por quê? Automaticamente, gente, coloca um impacto sobre isso. Tanto que eu posso falar pra vocês que a pessoa que tem os olhos claros pode perceber que quando elas ficam irritadas, os olhos delas o branco do olho fica vermelho. Por quê? O sangue sobe, entende? Eu exponho esse sangue pra fora. Então, eu vou explodir sobre aquele sentido. E o sangue é isso, ao mesmo tempo ele vem do vermelho, mas a pessoa fala, ó, hoje meu sangue esquentou. Né? Então, só para vocês verem como tem um fator. Ah, a Rua tá falando da Belle, é assim. Então, ao mesmo tempo que a pessoa é muito calma, muito doce, muito sensível, ao mesmo tempo ela é muito brava. Às vezes ela até se coloca ali. Porque, gente, o único ser que Deus deu o dom, né, de comunicação foi para nós, seres humanos, né? Então, vamos falar. Ah, mas tem papagaio que fala. Não, ele repete o que falamos. Então, ele não pensa, ele não tem uma condição de se expor um sentimento ali. Ele só repele, né, o que as pessoas falam. Mas os olhos têm total comunicação com a boca. Então, o que eu sinto, eu exponho, eu falo. Então, não, tem pessoas que sentem e não falam. E aí? Então, para vocês entenderem o quanto ele guarda essa emoção. Entende? Então, é isso que vocês vão entender sobre o tempero dos olhos. Mas, gente, eu só tô falando de um sentido mesmo. Porque os olhos falam totalmente de sentimentos. E cada lugarzinho vai expor um pouquinho do que eu preciso revelar na minha imagem para que o outro entenda. Então, quando eu exponho e coloco algo sobre aquele momento, por exemplo, igual eu falei para você da lente, no momento eu quero expressar aquele sentido, né?
Então, os olhos, ele tem toda uma conexão com o que eu vejo. E, gente, eu tô falando sobre, eu comecei falando aqui pra vocês sobre o que isso influencia no cabelo, influencia em tudo, porque é a hora que a gente vai buscando as forças, tá? E o cabelo, ele é a proteção de tudo que tem no rosto, tá? Tudo que ele faz, ele protege na nossa parte do rosto, na estrutura mesmo. Então, ele protege a minha estrutura. Então, como ele protege a minha estrutura, cada pessoa ele usa o fator desses pelinhos para mostrar para nós, né? Para trazer essa linha de força. Então, quando eu falo da sobrancelha, ela tem um poder, esse lugar aqui, ó, ela é uma divisão entre a área mental e a área emocional. Mas aqui, a minha sobrancelha, ela já tá condizendo com a parte do meu cérebro, já não tanto mais com a minha emoção. Porque ela protege só a minha emoção. Mas não quer dizer que ela atua sobre a minha emoção. Olha que doido. Eu tenho mais poder de atuação com os olhos. Eu posso influenciar nos olhos, tá? E eu quero que vocês entendam uma coisa. E o cabelo tem a ver? Tem, gente. Porque quando eu uso o cabelo, né? Vamos pensar, agora eu tô com uma linha curva bem em volta da minha emoção. Só pra vocês entenderem, ó. Esse pedacinho aqui, pra vocês pensarem, né? Vendo isso. O que isso conecta? Conecta com a minha área cerebral, mas também ela tem um fator muito forte na minha emoção. Então, no meu agir, da forma que eu ouço, nesse meu ritmo, nessa minha ação e na minha forma de emoção. E a cor desse cabelo? Qual é a cor que influencia aqui? Eu tenho uma cor que ela tem do laranja, né? Vamos pensar que é uma cor que parece ser marrom, mas ela vem do castanho. Então, entende que fica no meio termo? Tanto de força e também de recuar-se. Por quê? É nesse sentido. Mas quando tem um brilho, quando traz uma cor a mais, que aí a gente vai entrar em outro fator de cor, eu não quero entrar ainda, porque tem muita informação, e eu falo que aí tem várias perguntas, e eu vou trazer, sempre quero trazer alguma imagem condizendo com o que eu estou dizendo aqui, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais. E entender um pouquinho que a natureza é o nosso maior bem, né? Quando eu falo do que eu posso expressar, e nós colocamos o cabelo, a cor no rosto, né? Essa imposição para expressar mais ainda e proteger ou revelar o que também queremos que veja e as pessoas também não estão prestando atenção, né? Então eu falo que mulher principalmente, tanto que o comprimento que ela usa o cabelo tem a ver mais com a proteção do homem do que ela imagina. Tá? E as linhas e a forma também tem muito a ver com a cor, com o tamanho desse cabelo. Então vamos lá, Adriana. Uma mulher que usa o cabelo muito curto, ela não quer a proteção do homem, pode ter certeza que os homens se incomodam muito, principalmente se for um homem que gosta de cuidar. Então ele não vai querer... Por exemplo, se for já sua esposa, sua mulher ou namorada, e gente, não é porque, eu não tô aqui, que tem muitas horas que a gente começa a falar, as pessoas podem querer confundir isso. Então tá dando valor ao homem que manda. Não, vou falar pra vocês que desde que a natureza foi criada, o homem foi criado, ele foi criado por um fator e a mulher pro outro. O homem veio para proteger a mulher, e isso não se muda, quem colocou foi o Criador, não tem aonde correr, entende? Pode vocês quererem correr para tudo quanto é lado aí que não tem aonde correr sobre isso. Então, quando falamos muito da nossa emoção, principalmente na parte feminina, entenda que tem muito a ver com o que o marido, né? Quantas vezes, gente, eu trabalhei anos e trabalho ainda, né, gente? Mulher chega aqui e fala assim, eu tenho que ver que meu marido, né, se identifique. E muitas pessoas falam, para de graça, seu marido não tem nada a ver com você, o cabelo é seu. Gente, eu nunca trabalhei sobre isso com as pessoas. Por quê? Porque eu já tinha esse conhecimento, né? Primeiro pela minha fé, né? Que eu falo pra vocês que antes mesmo de ter profissão, eu já tinha minha fé em Jesus, em Deus, então eu sabia o porquê que foi feita a criação, o homem e a mulher, não entendia muito de sentimento, mas eu entendia que tinha um fator muito forte nisso, e tanto que muitas pessoas vêm me procurar para uma mudança, eu nunca incentivo ela, muda para amiga, muda para mamãe ver, não, como que o seu marido vai te ver? Você já pensou sobre isso? Isso quase todo mundo que passou por mim aqui pode ter essa influência, pode relembrar aí, ó, que eu falo. E quando é uma mulher que não tem, ela tá à procura. Então eu sempre vou estar revelando pra ela esse fator de corte, tal, no que condiz mais com ela. Gente, mas ela não tá procurando o marido, gente, ela acabou de separar agora, não é isso que ela tá pensando. Como eu falei pra vocês, que é uma função de proteção. Por existir a proteção do homem e da mulher que foi criado por um propósito, podem muitas vezes por nossas vontades, porque nós
somos zoados desde Adão e Eva, né, gente? A gente escolhe e acha que a nossa escolha é sempre melhor do que o que Deus escolheu para nós. Mas se nós tivermos uma consciência do que tudo que ele escolheu é bom, agradável, né? Então vamos pensar sobre isso. Então tem um fator aí que tem um poder sim do Criador. O Criador tem muita unção porque ele fez, né? Então a mulher, quando fala desses cabelos longos, e eu falo que hoje é muito cultural, tá? Eu não quero que vocês entendam isso como uma imposição, mas sim como uma expressão. Então, se a pessoa está passando por algum momento na vida dela, ela vai precisar de alguns fatores que esse corte vai diante do rosto, né? Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, quando eu pego e corto, eu tô com o cabelo muito comprido e venho e corto curto, gente, né? E principalmente peço para falar, ó, arranca tudo aqui, bate aqui, ó, bate na nuca, que eu não quero um cabelo mais comprido na frente e batido nas costas, né, na nuca. O que a pessoa está expressando? Automaticamente ela está dando uma virada de chave no passado dela. Mesmo sem, não é consciente. Mas ela tá resolvendo o problema lá. Ela tá abrindo essa gaveta, ela tá tirando as coisas que machucam, e ela tá expondo isso. Eu não quero mais trazer esse passado afincado sobre mim. Ou eu quero tirar essa pessoa da minha alma, tá? Eu quero tirar essa pessoa automaticamente aquelas pessoas que gostam. Eu odeio o cabelo na nuca, eu gosto de um pescoço pelado. Gente, o que essa pessoa tá trazendo de informação quando tem esse corte? Eu preciso resolver as coisas do meu passado. Eu não quero mais viver sobre isso nesse momento. Eu quero pôr pontos finais em algumas situações e eu quero ser forte nessa situação. Então, é para a pessoa entender e pensar, tá? Então, por isso que sem eu chegar com uma explicação, é muito complicado de falar o porquê que aquilo serve. Mas é para vocês entenderem que o cabelo, quando tem esse sentido e outro, principalmente quando eu trago um bico aqui na frente, a mulher tá trazendo muito mais isso para a maior expressão dela, gente, para o cuidado. Só para vocês entenderem. O que a mama significa para uma mulher? É nutrir, é proteger, né? E aí a gente fala, tem homem que ama essa área do corpo da mulher. Por quê? Ele quer ser protegido, ele ama o peito da mamãe, ele ama o amor da mamãe. É a primeira conexão que o homem tem com a mulher, de conexão, de alimento. Então ele precisa da mulher. Então vocês entendem que é emocional e a mulher nutre e o homem protege? A mulher cuida desse sentido e o homem, ele firma isso, ele traz essa mulher para perto e cuida. Então, gente, isso é tão interessante quando a gente começa a pensar sobre isso, dá vários sentidos para nós de expressar. Então, quando eu trago esse cabelo mais curvo, né, com cores também, eu posso falar que mexe muito, mas eu tô falando de forma. O que traz? Gente, traz uma linha mais sensual, ele envolve muito a linha da mulher, o corpo da mulher tem várias linhas volúpeas, então traz uma sensualidade por esse fato. Então vocês vão entendendo que todos os cabelos... E sensualidade não quer dizer sexualidade, tá? É duas coisas diferentes. Mas quando eu uso esse tom, essa linha e forma no cabelo, entenda que eu estou expressando algo com isso. Quando eu uso linha reta, eu estou mostrando, eu quero ser direcionado, eu quero ter conteúdo muito na linha metódica, muito certinha, porque eu preciso ter um equilíbrio. Então a linha retas, ela traz muita sustentação. Então a pessoa está pedindo muita força sobre isso. Ela tá precisando para ser realmente com imposição no que ela precisa, tá? E quando eu vou subindo, como eu falei para vocês, que eu tenho uma curva que pega, que os olhos automaticamente, quando pega, ela vai pegar essa curva aqui. Eles não vai estar muito focado nessa linha aqui, gente. Isso é o que os olhos pegam. Então, automaticamente, eu tô falando mais de uma linha emocional, uma coisa que tem realmente essa parte que tem muito a ver comigo, tá? Eu falo pra vocês que é uma linha que eu gosto, é uma forma que eu gosto. Por quê? Porque tem muito a ver com a minha linha do meu corpo, tem muito a ver com a linha do meu rosto. Então isso é muito louco, tá? A gente só se conecta com aquilo que vemos e é agradável. Então, por isso que no momento de vida, o que eu estou sentindo é agradável eu expor em mim. Então, eu exponho tanto no cabelo, eu exponho tanto na forma da maquiagem que eu uso. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho, porque as pessoas vão falar assim, aí os carecas, que não tem cabelo. Expressa o quê? Expressa uma forma também. E eu garanto pra vocês que a forma da cabeça, tá, gente? A linha da cabeça. Tem uns que tem aqui muito, é maior, né? Aqui tem um furo. Furo não, uma onda, né? Muito grande. Então, você vai estudar pelo desenho da cabeça.
A forma da cabeça expõe muito como aquela pessoa se coloca. E isso também tem o crescimento do nosso cabelo. Da forma que é a forma do nosso couro cabeludo, da nossa parte óssea, né? Que eu quero que vocês entendam. A estrutura da cabeça tem o formato do cabelo. E aí que é muito doido, porque todo mundo já nasce com uma forma de cabelo. Todo mundo nasce com uma cor de cabelo. Vocês concordam comigo? Mas o que tem intenção mesmo, que nós temos o acesso de cortar, nós mudamos o corte do cabelo. A cor do cabelo quando estamos mais velhos, vamos dizer. Hoje, logicamente, que aí com 7, 6 anos, as mães estão produzindo essa mudança no cabelo das filhas. É preocupante. Porque não entenda que uma criança, ela não sabe, quem direciona somos nós. Então, se você tá pondo aquele fluido sobre a criança, entenda que você tá dando uma ação para aquela criança que talvez ela não, no cérebro dela não foi amadurecido. E ela vai agir de formas que você não vai se sentir tão confortável com isso, tá? Então, quando você fala, tanto que eu trago, quando eu coloco uma criança, né, que já tem um entendimento melhor, eu quase nunca pergunto muito, mamãe, o que você quer pro seu filho? Eu pergunto pra criança, o que você quer hoje? Você quer expressar o quê? Mãe, fala pra mim, você gosta de um cabelinho curto? Eu não vou falar, você quer expressar uma imagem? Não, não é nada disso. Mas eu consigo tirar dessa criança o que ela tá passando no momento, o que ela consegue expressar no momento. Gente, é tão louco que eu falo que tem pessoas que, por exemplo, a jovem, principalmente jovem, né, entra na linha, eles vão lá e rapam, principalmente mulher, rapam muito o lado direito. O que essa pessoa está expressando? Ela tira esse cabelo, ela mostra ali um lado de força. E ela está expressando algo, tá? Eu quero que vocês entendam. Sempre um jovem expressa muito no cabelo, no sentido, e o sentido que ele está sentindo, ele vai colocar isso nessas formas, ele vai pedir essas formas. E aí é hora da gente prestar atenção, tá? Principalmente a menina chegou e rapou o lado direito, rapou o lado... Bom, o lado direito é conectado total com a paternidade. Eu quero que vocês entendam isso. Prestem atenção, principalmente quem tá aqui, eu falo que é uma coisa pública, mas vocês teriam que olhar um pouquinho. Chama essa pessoa para perto, conversa com essa criança, conversa com essa jovem. Talvez ela tá sofrendo um abuso e as pessoas não entendem e ela tá expressando isso no formato do cabelo, tá? E o abuso nem sempre é só sexual, tá? A gente vai falar que qualquer coisa que nós passamos ter uma dor no sentir, entende que ele se torna um abuso. E dor provocada, gente, é diferente da dor construída, que nós passamos de dor de dentro para fora para crescer, é diferente. Agora uma dor que é imposta, uma dor que é produzida no outro ou em si próprio, entenda que a pessoa está pedindo socorro, está falando algo e muitas pessoas não percebem. Eu tinha mulheres que também já aconteceu dela sentar na cadeira e a gente conversar e ela está passando por abuso. E é um abuso não só sexual, às vezes era o patrão, abuso moral, e ela estava totalmente, ela pedia para rapar o lado do direito do cabelo. E ali eu tinha muito, eu olhava, eu só quero de um lado, aquele lado eu quero comprido, eu falava, caramba. Então não é só um corte, gente. Então se torna tão responsabilidade para nós que trabalhamos nessa área, porque nós entendemos um pouco mais da pessoa e o que ela está expressando com aquele momento. E aí, quando uma pessoa é do lado esquerdo, realmente ela tá querendo atingir alguém emocionalmente muito mais. Eu falo pra você que é o lado da mãe, né? Então pode ser um estado moral que ela está passando também pelo fato de uma linha feminina aí. Alguém que da linha do... E muitas meninas que usam e procuram, tá, gente? Não tem, como eu falo pra vocês, não é o fator de preconceito, não tem nada a ver, eu estou falando uma parte de ciência aqui. Mas uma pessoa que vai para uma forma de homossexualismo, entenda que ela mexe muito na linha do cabelo, principalmente as mulheres, tá? Principalmente as mulheres. Ou ela vai, e se vocês vão ver o primeiro lado que elas... Eu pego muito, antes, como é o nome da filha da Gretchen, gente? Esqueci o nome dela lá, Tami, né? Então vocês olham ela como jovem, ela ainda quando era menina, e qual era o lado que ela mais tirava do cabelo, tá? Ela batia, teve um tempo que a gente fala até daquele moicano, que a pessoa usava só aqui, e aqui tudo rapado. O que ela tá dizendo? Eu tô tirando a conexão do pai e da mãe, que importa é a minha vida, é eu que cuido de mim. Então isso tem um fator muito grande sobre o que a pessoa tá expressando. Hoje as pessoas também, as meninas, as jovens, elas não cortam. A Isa entrou, gente, minha princesa, essa é minha sobrinha do coração, que está lá em Santa Catarina agora, deve estar friozinho lá.
Mas até exponho muito, né, que eu falo, primeira pessoas que eu cuido muito são a minha família, meus sobrinhos, e foi quando eu comecei a olhar e comecei a cuidar deles diferente, quando eu comecei a conhecer um pouco mais o visagismo, os olhos, e eu consigo trazer da criança também qualquer expressão dela, porque a gente acha que criança não tem voz, não tem vez, não. Criança vai começando a dar comunicação e ela é muito de repelir o que ela vê no adulto. Né? A criança sempre vai repetir, ela é a coisa mais importante que nós entendemos, até da nossa parte intuitiva, é isso, que é repelir, é repetir. Então por isso que nós falamos, ó, busca lá atrás que tem uma criança, né? Nunca julgue um adulto sem saber a criança que ela foi. Por quê? Porque isso tá no intuitivo, isso tá nessa área aqui, ó, nessa primeira área, da ponta do orelha até, ó, certinho, ó, gente. E pega a nuca. Então, quando tem a nuca, um corte, ou quando colore só aquela cor, ela tá trazendo uma cor para a linha do passado dela. E quando eu trabalho essa cor aqui, ó, daqui para baixo, eu tô falando claro, eu só tô trabalhando a minha emoção e o meu intuitivo. Não quero que mete na linha do meu intelecto. Deixo os meus pensamentos. E aí a gente vai falando de várias coisas. Mulheres que usam franja, né? Que aí vai ser a semana que vem, que eu vou falar muito sobre sobrancelha e o formato da testa, a linha da testa, por que é mais proporção, menos proporção áurea. E isso é o que a gente vai ganhando sobre o visagismo, gente. E o visagismo é muito intenso, ele é muito intenso, ele é muito olhar e estudar, mas isso que eu tô falando pra vocês também entra na morfopsicologia, tá? A morfopsicologia, ela explica muito mais as formas. E vou falar que a neurociência também tem um poder muito grande nisso, né? Muito, 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 porque é ela que decifra, é ela que faz você conhecer um pouco mais do cérebro cientificamente e consegue expressar uma coisa juntando com a outra. E aí falo da fisignomia, que é a parte física, como que esse rosto revela no corpo, em qual parte do corpo que ele atua. Então essa parte é o fisignomia. E quando falamos das mulheres com franja, cada uma busca, né? Tem umas que gostam de um franjão que é diagonal, né? Pega essa parte, vamos dizer, vai até o meu nariz, eu não quero que seja tão curta. E o que ela tá expressando com essa franja? É muito mais vertical, ela tá mostrando só aquilo, entenda isso. Você tira os olhos de toda a parte do cabelo e você vai dar muita mais função nessa parte da franja. E ali ela tá escondendo algumas coisas, né? Mas escondendo o quê? Ela tá mentindo, ela não quer que as pessoas, né? Não. Gente, o que ela precisa? Não falar os sentimentos dela, ela não quer que as pessoas decifram o que ela está pensando. Ela não quer passar aquilo. Então, ela traz, e a linha que ela usa na franja é a linha que ela tá expressando sobre o sentimento que ela quer passar, né? E vamos pensar, por que as mães adoram cortar a franja da criança? Ah, é porque é bonitinho. Ah, eu amo criancinha com franja. Todas as mães aí em plantão, vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque automaticamente o que eu penso é o que vale para ela. Não o que ela tá pensando, ela não adianta ela expor sobre esses pensamentos, porque ela não vai poder ter ação sobre isso. Então, automaticamente, é um fator que as mães gostam muito, tá, gente? De pôr franjinha, porque as pessoas não têm muito essa conexão com a criança dela. Esse poder é muito mais da mãe, né, da proteção. Então, tem todo um fator aí quando é colocada essa franja. E aí, muitas pessoas, pra adolescência, falam, uma senhora corta a franjinha porque ela quer ser novinha. E não é verdade. Não é verdade. Ela tá passando num momento de vida que ela não quer expressar o que ela tá pensando, qual é o lado do sentido das coisas para ela. Porque quando eu tenho a franja, principalmente, né, que é nessa primeira fase, gente, sobrancelha, ela tá dando muito mais intenção nessa forma da sobrancelha, dessa proteção com a sobrancelha e com a emoção. Então é uma forma, maior que ela tem para tampar a parte da visão. E hoje o que eu quis trazer para vocês é um pouquinho mais esse conhecimento em cor dos olhos, que muita gente pergunta, né? Muitas pessoas querem saber um pouco mais. Era muito mais o valor disso, tá? Eu não quero, porque quando se vocês entenderem um pouquinho lá, se forem lá no YouTube, igual eu falei para vocês, está muito, eu tô representando muito a parte dos 4 temperamentos.
E quando a gente vem estudando as lives, vocês vão olhando as lives, gente, eu vou falar, automaticamente não vai poder ficar por muito tempo elas. Então vocês aproveitem para assistir. Se vem uma live na segunda, com certeza vai ficar até uma sexta. Na outra semana ela já não vai estar mais com esse acesso, tá? Principalmente até pelo trabalho, por coisas novas que vai entrando, não preencher muito o canal. Isso é um direcionamento que a gente teve e tem que fazer a coisa melhor para que caiba também para todos, né, esse ensino. E o meu fator maior, tô trabalhando às 9, né, aqui com vocês, tô trazendo às 9 da manhã. Mas se vocês querem que eu mude o horário, a gente vai colocar uma enquete aí essa semana para vocês colocarem qual horário que fica melhor, se esse horário tá bom para vocês, e vocês têm muito mais o fator, porque é um público, na verdade, né? Foi o que eu falei que eu viesse para esse horário, o meu fator é trabalhar com um profissional na área, lógico, quem quiser, mas é também dar um apoio ao cliente, é dar um apoio ao cliente final, que usa o fator da estética, né, que vai buscar esse trabalho, que muitas vezes não sabe o que vai ser replicado nele, que não sabe o que ele precisa, e aí o que acontece? A pessoa fica muito perdida, fala, e caramba, o que eu preciso? A pessoa fala, vai expressar o quê? Então a maioria das pessoas vão procurar um cabeleireiro, né, ou uma parte cirurgiã, como eu falei pra vocês, ou mesmo uma parte estética, muitas vezes sem saber o que ela quer expressar. Ela vai lá e fala, muda porque a pessoa falou que não gosta, eu também não gosto. Mas não é um fator que incomode a ela, tá? Então vocês, por isso que eu falo, olhem no espelho, veja realmente o que te incomoda. E se incomoda, tem um porquê. E eu tô aqui, aproveitem, gente, perguntem. Ó, Adri, mas isso aqui nos meus olhos, mas isso tem uma referência? Isso pega o quê? O que tá querendo dizer? Muitas pessoas, gente, quando eu falo, eles pensam que eu tenho essa leitura nata, que eu sento do lado da pessoa e começo a fazer eles olhar para ela e fazer leitura sobre ela. Não é assim. Eu não programei nem meu cérebro para ser assim, né? Porque senão eu ia pirar, ia bugar minha cabeça. Imagina parar perto de todo mundo, trazer tanta mensagem. Não, não é isso. O meu trabalho mesmo, essa visão que eu, né, foi esclarecida por esse conhecimento, é na onde que eu uso. Eu uso realmente na hora do meu trabalho. Eu gosto muito de usá-la na hora do meu trabalho, tá? Tanto que muitas vezes até que em casa a gente não tem isso. Por quê? Porque senão buga, você passa a medir todo mundo. E eu falo, as pessoas chegam até mim e falam, me lê aqui, o que você acha que o meu está dizendo? Então assim, eu quero trazer mais esclarecimento para vocês mesmo começarem a conhecer. E para vocês tirarem um tempo, gente, procurar a natureza, começar a olhar para a natureza, ver o que vocês se identificam. Tá? Eu quero isso, que vocês pensem sobre isso, porque lá no YouTube eu falei que nos temperamentos, algumas linhas da profissão, que qual é o temperamento e por que ele procura aquela profissão, né? Quais são as profissões que se adequam mais com a persona da pessoa, com esse temperamento da pessoa. Então é muito fácil da pessoa se conectar. E aí ela vai começar a se conectar com isso também, com a linha artística. Então eu falo que Deus, ele é perfeito, o Criador, não tem como eu trabalhar sem saber o que foi o Criador, como ele criou e para que ele criou. Tudo que ele criou tem um porquê, tem um para quê. Então é para vocês entenderem isso, tá? Os animais é uma referência, os símbolos é uma referência para nós. Só que tudo foi criado antes, nós fomos o perfeito. Nós fomos, quando tudo foi criado, quando ele acabou ali o trabalho, ele pegou o homem, ele foi para a terra e começou a esculpir o homem. Então vamos falar, se tem um artista aí, porque nós paramos, né, gente, e vamos assinar. Tem o cara que vai lá e faz o quadro e ele tá mostrando ali o cara que ele é artista. Ele desenha um ótimo, né, ele tem ali ele expõe aquilo que tá dentro dele. E só para vocês imaginarem, um poeta, ele expõe uma poesia, mas a poesia já tá dentro dele, ele expõe para fora. E Deus, quando nos criou? Você já imaginou que ele é o maior artista? Não existe outro. Gente, quando vocês começarem a conectar com o céu, com a linha das estrelas, e quanto mais, vamos falar, o sol e a lua, tem um porquê na nossa vida, tem um pra quê pra nós, né? O sol é total referente ao homem, a lua é total referente à mulher. Por isso que a mulher é 4 estações. A mulher, ela tem as 4 estações muito claras dentro dela, e Deus já nos colocou assim. Então isso... Eu vejo, gente, nós estamos finalizando ali, a minha parte técnica já tá ali, ó, fechou. Vamos terminar por conhecimento de hoje. Mas, gente, é para vocês olharem para a natureza e entender um pouquinho mais. Entenda porque cada coisa tá naquele lugar. Foi o que eu falei para vocês. Se vocês pensarem que ele fala, que ele cuida dos pássaros.
Gente, já viu cor mais linda? O desenho, a forma dos pássaros, cada um de uma forma. A cor dos pássaros. Gente, borboleta, toda ela desenhada, leve, suave, voante. Então assim, só para vocês pensarem, é 2 minutos, é coisas muito sutis que vocês podem parar no seu dia e eu garanto que vocês vão ser mais felizes. Eu garanto para vocês que vocês vão ter um copinho ali. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, isso eu tô falando só para vocês se rever quem é, mas uma coisa que vocês têm que pensar, que o maior propósito que temos na Terra é de cuidar do um do outro, é fazer algo um pro outro. Então começa a se conectar com você, ver o que você pode contribuir com quem você é, tá, gente? Entenda, gente, já como eu comecei a falar, que hoje nós temos muitas pessoas doentes, né? Revelou muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com síndrome do pânico. E teve um estudioso, não me lembro o nome dele agora, eu até vi agora esse estudo que a gente estava fazendo. E o pessoal pegou e fez um estudo com 100 pessoas, tá? Pegou 100 pessoas que estavam em autocrise de depressão, um grau muito alto de depressão, que os remédios já não estavam mais fazendo efeito. Tomavam todo tipo de remédio, o efeito não estava sendo, né, viável para eles. Aí o que esses estudiosos médicos pegaram? Levaram essas pessoas em depressão para fazer linhas sociais. Então foram para os asilos, né? Foram para os orfanatos. E não era orfanato, gente, não era de falar de dinheiro, não. Não tem nada a ver com dinheiro, tá? Nada a ver com dinheiro. Tinha a ver realmente do se colocar para o outro. Gente, na linha social, pegaram esse pessoal, foram cuidar dos velhinhos, foram conversar com os velhinhos, colocaram essas pessoas para contar a vida delas para cada senhorzinhos que estavam lá, colocaram eles nos orfanatos para eles darem colo para as crianças que estavam no orfanato, amamentar, a conversar um pouquinho. Gente, depois de 60 dias, todos eles estavam livres dos remédios. Por quê? Porque automaticamente foi o maior valor que entrou sobre o coração dessas pessoas. Se dedicar para o outro. E quando eu entendi que Deus me deu um dom, tá? Que antes de qualquer coisa não foi o ensino, não foi essa técnica, não foi ciência. Foi o espírito, foi essa alma que eu sempre fui muito doadora. Sempre de querer estar junto e doar para o outro. O que eu falei? Eu vou para a internet e vou passar para as pessoas um pouquinho do que eu sempre aprendi. Por isso que eu falei que o cliente final, para mim, tem um grande valor. Porque o cliente, não que o profissional que está aplicando não tenha, mas o profissional ali, ele está recebendo por alguma coisa. Mas aquela pessoa que vai em busca, ela está carente, ela está necessitada, ela está indo para comer algo. E quando eu estou pronta para dar essa comida, gente, o prazer, você vai crescer milhões de anos na sua vida. Você vai falar, cara, é dinheiro que importa? Cara, é a coisa que não estou dizendo, não estou desmerecendo. Mas eu quero que vocês entendam que até o dinheiro vem de uma árvore, porque ele é papel. E quando é moeda, vem do metal, vem do chão. Toda a parte do commodities estava lá em Gênesis. Então tudo foi criado para nós, tudo foi detalhado para nós. Só que nós temos que parar de ser tão egoísta e tão centralizado em nós só. Entenda que todo sentimento que Deus deu foi para o outro ver e para você usar para com o outro. Então, entenda como você está usando os seus sentidos, tá? Entenda como esse sentir do gostar e não gostar vai ter diferença na tua vida. Então, cuidado com esses sentidos, porque ele pode te levar à ruína. Ele pode realmente destruir algo em você e você deixar de ser próspero. Porque você quer ser próspero, cuida do sentido. Cuida como você sente com o outro. Cuida. Gente, porque os meus olhos fazem com que eu peque. Porque meus olhos colocam ali, faz com que a minha boca profetize ou proclame o bem ou o mal. Então, por isso eu tenho que cuidar do meu sentido. Eu tenho que olhar para ele com um olhar e falar assim, olha aqui, Deus, muda meus olhos. Muda meus olhos. Se está fazendo algo que ainda eu não consegui enxergar, ou muda para que eu entenda ele, para saber o porquê que o Senhor pôs ele para mim, nesse tom, porque tem um propósito. E se tem um propósito, gente... Ai, como é maravilhoso. Até ontem eu estava, né, numa live da Michelle Lopes, se vocês quiserem acompanhar. É uma pessoa que teve um grande favor, né, de estudo de desenvolvimento pessoal comigo. E a gente sempre trabalhou muito isso. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre os QIs. E os QIs têm um poder sobre a vida do outro que você não tem noção. Então o sentir é totalmente ressignificar. Então eu posso ressignificar os sentidos que eu tô tendo. Eu posso ressignificar com a minha imagem? Posso.
Mas se eu entender, eu posso aplicar o que eu já tenho. Então eu não preciso buscar algo porque eu já tenho. É só pôr pra fora, é só aprender a usar, é só colocar realmente, gente. Não é com grande firula não, porque não precisa. É o que você é e pronto. Porque Deus, ele fez perfeição, ele nunca que ele fez nada. Só que o que acontece? Com a Eva, com as decisões dela, de decidir, porque quando Eva comeu o fruto, ela só falou, Deus, eu não quero a sua proteção. Pode deixar que eu sei o que eu quero. Foi só isso que ela quis dizer. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deusinho, tá? Então, eu não preciso de você, eu decido. Eu tomo as minhas decisões e pronto. Gente, e aí é o grande erro. Aí é onde que as pessoas realmente se perdem. Porque eu vou falar pra você que quando você tem uma decisão debaixo da mão dele, nossa. Ai, gente, eu não posso falar pra vocês. Não dá dinheiro que compre. Não existe. Não existe melhor carro, não existe melhor casa. Existe sim um sentido desse fator de falar, eu estou vivendo um propósito que foi dado a mim. E eu estou cumprindo ele. Mas a hora que eu decido por mim mesmo, a maioria das pessoas que me procuram hoje, as decisões dela realmente está levando ou realmente tirou elas muito do caminho do propósito dela, gente. É só isso que eu quero que vocês entendam. E quando ela começa a se ver, ela começa a ter a revelação que aquilo tudo foi dado a ela e já foi pago o preço. Ela não precisa pagar por mais nada disso. Nossa, ela vai para... Gente, a vida dela muda, os olhos dela mudam, ela vai para um ofício que ela escolhe com amor, ela vai dedicar isso para outras pessoas e ela vai começar a se tornar mais completa. Então, se hoje nós temos pessoas tão vazias, pessoas tão solitárias, pessoas se sentindo tão doentes, é por quê? Porque realmente elas deixaram de se conectar com o maior propósito. Hoje eu até comentei sobre isso, tem um hino que eu gosto muito, que fala que quando ele constrói, ele vai, né, se tem algum defeito em uma das suas ovelhinhas, 99 ele deixa para buscar aquela que está doente. Só que eu creio que nós aqui, que já estamos aprendendo isso, que eu já entendi isso, eu falo por mim, eu sou as 99, eu já fui ganhar, eu já fui mudada, eu já fui curada dentro da minha linha. Então é a hora de eu buscar aquela que está perdida, é a hora de eu fazer meus olhos e buscar e direcionar isso, gente. Então não perca a oportunidade. Se você tem hoje a oportunidade de falar, tanto que a minha equipe está ali, ó, 10h15, e eu não posso deixar de falar porque está doendo isso, queima isso na minha alma para falar para vocês. Não esqueça que o amor, ele é construído. Eu não entendo o amor de outra forma, eu tenho que construí-lo, eu tenho que entender, para que eu vou aceitando, para o meu cérebro ir mudando, e eu vou amando, e eu vou construindo, e cada dia construindo mais e mais e mais e mais, da mesma forma que nós fomos. Então há tempo para tudo. Então o tempo de hoje, gente, é o tempo de você reconstruir as suas emoções. É tempo de você olhar para dentro de você e saber qual é a gaveta que está precisando ser aberta para ser tratada, ser cuidada. E qual é a roupa de hoje que eu vou tirar e vou falar, ó, não quero mais, já não me serve mais, já usou um bom tempo, mas agora, ó, serve para outro. Eu também vou trazer muitas outras coisas. Eu vou catar essa roupa e vou vesti-la e vou me colocar dentro dela. E vou falar assim, é hora de eu me expor, porque olha, esqueci disso, isso aqui já estava para mim, já foi me dado, e eu tô deixando ela lá guardada, e nem lembro mais que ela existe, porque o maior dom que você tem está em você. E eu falo, né, que quando o papai fala para nós que os lírios do campo, não existe coisa mais bela, e ele criou nós acima disso, gente, então vamos lá e vamos pensar, para quem fez? Para que tantas máscaras? Para que tantas coisas para mostrar? Então vamos nos revelar, vamos trazer de nós mesmos, vamos expor o que está de dentro para fora. E vocês vão ter uma condição única na vida de vocês. Eu espero que esteja uma noite maravilhosa, né? Um dia perfeito, um dia próspero, uma noite completa. E eu falo para vocês com todo carinho, tá? E eu agradeço a vocês que estão aqui, eu agradeço a oportunidade de Deus de a gente poder trocar um pouquinho do conhecimento de um para com o outro. E a minha porção do doação, eu me sinto assim hoje. É assim que eu me vejo, todos os dias. Eu estou me sentindo doando algo a alguém. Quando eu consigo sentar aqui ou estar em qualquer lugar. Porque o meu fator não é aqui dentro, gente. Se eu estiver numa fila de banco, se eu estiver num ônibus, se eu estiver em qualquer lugar, eu vou estar cuidando do outro. Porque isso é importante, isso é minha missão, isso é meu propósito. Não quer dizer que você é igualzinho a mim, mas eu sei que você tem o seu propósito aí. E sabe aonde é e por que fazer.
E de que forma fazer? É só você parar um pouquinho e prestar atenção em você. Grande beijo. Amanhã, 9h01 aqui de novo, gente. Vamos estar finalizando, falando agora um pouco mais da pálpebra móvel do nossa sobrancelha, ok? Então, espero que vocês tenham gostado disso, ok? Beijo. Boa semana, gente.